Essa é uma aula que é melhor ser ilustrada do que falada. Estamos falando aqui dos termômetros, instrumentos ou métodos, às vezes é melhor do que isso, para determinarmos a temperatura de um corpo, a temperatura de um sistema termodinâmico. Temos muitos tipos de termômetros, muitos. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que a gente pode obter ou medir a temperatura de uma forma indireta. Eu utilizo alguma propriedade termométrica para, a partir da medida de uma grandeza física, inferir a temperatura do corpo, ou do objeto, ou de uma estrela. Então, estes aspectos aqui são muito relevantes, né? É claro que, em alguns casos, nós precisamos aguardar um certo tempo, né, até quando colocamos um objeto em contato com o termômetro, até atingir a termalização. Os dois estarem à mesma temperatura, em equilíbrio térmico. Essa é uma outra coisa importante, especialmente quando a gente coloca um objeto em contato com um termômetro, né? Então, temos muitos termômetros. Vamos aqui esclarecer alguns deles, até mesmo para a gente poder entender melhor, né, o que é propriedade termométrica. Qual é a propriedade termométrica que eu uso para saber que o Sol está a uma temperatura próxima de 6.000 graus Kelvin? Ora, ninguém foi até o Sol, levou um termômetro e colocou lá. Mas a gente sabe que o Sol está a uma temperatura, a superfície, né? A superfície, né? De forma que nós temos métodos aqui indiretos, baseados em alguma propriedade termométrica, né? E é claro que um instrumento vai ser diferente caso a caso. Ora, o protótipo, né, de um termômetro é aquele termômetrozinho que todos estão habituados, né? Muito fácil comprar um. O termômetrozinho de mercúrio, né? Ora, quando a gente quer medir a temperatura de algum objeto, nós colocamos esse objeto, o corpo humano, por exemplo, em contato com o termômetro. Aguardamos um tempo de relaxação, até os dois estarem à mesma temperatura. Em princípio, nós temos aqui um corpo que se mantém a temperatura praticamente constante. Portanto, a temperatura do termômetro é que vai subir. Em geral, você percebe que o termômetro está frio, né? De forma que a temperatura do termômetro sobe e se iguala à temperatura do corpo ou do objeto que se quer medir, né? Agora, como é que a gente mede a temperatura? Ora, o mercúrio, e já utilizaram também no passado
o álcool, o mercúrio tem uma propriedade muito interessante. Aliás, isso é bem típico das substâncias, né? Delas se dilatarem. Uma barrinha, por exemplo, se dilata quando a temperatura do corpo aumenta. De forma que a gente poderia fazer uso da dilatação, né? Por exemplo, de um corpo para medir a temperatura dele. Né? O quanto ele está mais dilatado. Ora, no caso do mercúrio, ele se expande quando aumenta a temperatura. De forma que aqui a propriedade termométrica pode ser pensado em relação à expansão do mercúrio, o aumento do volume do mercúrio, e o que eu meço aqui é essa altura. De forma que poderíamos pensar também na altura como sendo a propriedade termométrica, né? Aqui, de preferência, teríamos aqui o vácuo, seria melhor, né? O vácuo. E em função da altura, a gente vai utilizar aqui uma escala graduada, de forma que a gente pode fazer a leitura diretamente depois, né, de um outro processo que é importante também em relação a esse instrumento, que é a calibração do instrumento. Esse é um outro aspecto importante em relação aos termômetros, né? Esse termômetrozinho simples, né, ele foi concebido por Fahrenheit, de forma que há mais de 100 anos, né, nós tomamos conhecimento, né, desse tipo de termômetro, que é muito prático, você transporta para qualquer lugar, né, e todos têm em casa, afinal de contas, né. Essa é uma forma da gente fazer prevenção também, né. O fato é que este aqui é apenas um tipo de termômetro. Ora, podemos fazer uso de outras propriedades termométricas. Por exemplo, medida de pressão. Ora, como é que procedemos, né? Então, fazendo medidas de pressão. É, de certa maneira, uma forma de inferir a temperatura por um método indireto. Nós sabemos que num gás ideal, P é igual a 1 sobre V, então eu vou manter o volume constante vezes N vezes R vezes T. De forma que, se eu determinar a pressão, né, de um gás, eu vou inferir. Veja, é um método indireto, utilizando uma propriedade termométrica, que é o aumento da pressão quando se aumenta a temperatura. De forma que aqui eu posso utilizar, né, a pressão de um gás para determinar a sua temperatura. Existem outras técnicas, né? Um termopar, por exemplo, né? O que é um termopar? Existem certas substâncias que, se estão a diferentes temperaturas, por exemplo, aqui T1 e aqui T2, então, por conta dessa diferença de temperatura, você tem o surgimento de uma diferença de potencial, ΔV, entre as extremidades. De forma que, se eu souber como determinar
essa diferença de potencial, eu tenho uma forma de medir a diferença de temperatura, de forma que, com isso, eu posso fazer uso de um termopar para construir um termômetro. Sabe, esses termômetros digitais, nós estamos fazendo uso disso, porque gera uma diferença de potencial que pode ser medida e, a partir dela, inferir a temperatura. De forma que esses termômetros digitais funcionam a partir de medidas ou de propriedades termométricas, diferença de potencial. A gente pode também, por exemplo, no caso de um fluido qualquer, um gás e assim por diante, nós podemos medir a velocidade do som. É isto. A partir da medida da velocidade do som, vamos escrever Vs, a velocidade do som. A velocidade do som se pode mostrar que ela envolve Cp, Cv, calores específicos, a pressão constante, a volume constante, tem umas constantes aqui, né? K vezes T, dividido por M, e aqui uma constante. De forma que o fato é que a velocidade do som depende linearmente com uma temperatura. Consequentemente, se eu medir a velocidade do som, é uma maneira indireta. Eu estou usando aqui uma propriedade termométrica, medindo a velocidade do som. Medindo constante dielétrica, medindo susceptibilidade magnética, eu posso estabelecer a dependência dessas grandezas com a temperatura e, a partir daí, construir, então, termômetros baseados no quê? Na medida da constante dielétrica, na medida da susceptibilidade magnética de um material paramagnético, por exemplo. Nesse caso, ela depende com o inverso da temperatura, de forma que podemos construir um termômetro magnético baseado numa propriedade termométrica. E assim por diante. No texto, na apostila, descrevemos outros termômetros. Mas eu só queria, para encerrar, falar de uma propriedade termométrica para a gente determinar, por exemplo, a temperatura de uma estrela. Essa propriedade é a luminância. Ou seja, o que nós estamos aqui falando é de quanto de energia, por exemplo, por unidade de tempo, uma estrela emite, gera e lança para todo o espaço. Essa grandeza é a luminância e, de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, essa grandeza física ela é proporcional a uma constante conhecida como constante de Stefan Boltzmann, vezes T, a quarta temperatura. Aliás, na realidade, utilizando esse método, em princípio, a gente pode inferir a temperatura de qualquer objeto aquecido. De forma que, se eu calcular essa propriedade, se eu determinar essa propriedade termométrica, né, eu posso determinar a
temperatura de uma estrela. Eu nem sequer vou levar o termômetro até lá. Eu faço uma medida de uma propriedade termométrica e por uma via indireta eu vou determinar a temperatura. Então vejo quão sutil muitas vezes é a determinação de temperatura, onde a gente, em alguns casos, quer medir a temperatura de um objeto, nós colocamos o termômetro próximo dele, esperamos a termalização, esperamos atingir o equilíbrio ou o estado de equilíbrio termodinâmico e, por uma via indireta, fazendo uso de uma propriedade termométrica, eu determino a temperatura daquele corpo. Mas eu posso determinar a temperatura de um corpo sem precisar colocar um outro em contato com ele. Quando eu coloco um outro em contato com ele, eu quero lembrar que nós estamos fazendo uso da lei zero da termodinâmica. Mas, muitas vezes, você não precisa estar em contato. Você infere por uma via indireta, medindo, por exemplo, a luminância de um corpo.